E o vídeo de hoje é com as piadas que não entraram no meu último vídeo de stand-up sobre a doutrinação marxista nas escolas. No vídeo de stand-up, eu demonstrei que na verdade a maioria das pessoas não sabe nem o que é o marxismo, quanto mais ter sido doutrinado quanto a isso nas escolas. E é nessas horas que a gente vê por que o Brasil está sempre entre os últimos em qualquer ranking sobre educação, porque não está passando conteúdo para os alunos. Se esse tipo de ranking avaliasse a criatividade na hora de fazer as pessoas caírem no gemidão do WhatsApp, aí o Brasil seria referência. Eu fico imaginando o professor que está tentando doutrinar os alunos, aí ele pega algum aluno conversando na sala, aí ele fala: Rafael, você não está prestando atenção? Repete o que eu acabei de falar. Aí o Rafael, o senhor falou que a revolução do proletariado tem a ver com a luta de classes. O que quer dizer que é pra gente brigar com a 203? Tá errado, Rafael? E você aí, Fernando, que também não tá prestando atenção, repete o que eu falei. Aí o Fernando, muito esperto, só diz: e você aí, Fernando, que também não tá prestando atenção, repete o que eu falei. Talvez eu não tenha repetido certo, mesmo eu tendo acabado de falar. Eu fico imaginando o professor dando nota de acordo com o sobrenome, já que tá rolando a doutrinação marxista. Ele vai pegar a lista dele lá na chamada, vai dar as notas falando: Lucas Schmidt. Schmidt é americano, né? 0. Felizmente, Lucas. Paulo Oliveira. Oliveira é português. 5 pra você, Paulo. Thiago Marques é 10, né? Eu acho muito engraçado o pessoal falando em doutrinação marxista nas escolas, porque eu saí da escola sem saber o que tinha sido a Revolução Francesa. Pra mim, liberdade, igualdade, fraternidade era o lema da parada gay. E nem é zoeira não, porque realmente eu lembro que a Revolução Russa, por exemplo, na época que eu saí do colégio, eu fui fazer um super, mega, ultra, blaster intensivão de vestibular. E aí no primeiro dia o professor foi mostrar uma questão lá de história, e aí ele comentou sobre a Revolução Russa, e tinha um amigo meu que tinha estudado no mesmo colégio que eu, e que também não era muito de prestar atenção na aula nem nada do tipo, e eu cutuquei ele e falei: isso aí, a gente não teve isso aí no colégio não, né? E ele falou: não, eu lembro desse negócio aí de bolchevique, menchevique, alguma coisa assim. E foi nesse momento que eu percebi que eu tava fudido pra passar no vestibular, eu ia ter que estudar de verdade. O professor pergunta pro aluno sobre a revolução do proletariado. É claro que o aluno vai saber, ele não sabe nem o que é proletariado. Pensa comigo, gente, se em matemática você aprende um tanto de coisa que você não vai usar na vida, imagina a doutrinação marxista. Onde é que eu vou usar comunismo no meu dia a dia, gente? Eu tô tomando como base as pessoas que eu conheço que estão fazendo esse tipo de coisa, mas eu imagino que não seja só comigo. Você já reparou que a maioria das pessoas falando mal das universidades públicas não estudou numa universidade pública? É tipo eu comentar a novela da Record. Eles podem colocar Jesus andando de patinete sobre as águas, que eu não tenho moral nenhuma pra falar sobre isso, porque eu não assisto. Se alguém me mostrar um print da tela mostrando: olha que absurdo, eles colocaram Jesus multiplicando peito de frango e a batata doce na novela. Eu não sei, eu não assisto. Então não tem como eu comentar sobre isso, não tem como eu avaliar a novela da Record. É tipo aquela época que rolou o Peladão no museu, todo mundo deve lembrar disso, que o pessoal tava indignado, porque eu lembro de amigos meus indignados, porque que absurdo, imagina se o risco de eu chegar lá e meu filho ver um cara pelado no museu. Sabe por que não corre esse risco, seu filho da puta? Porque você não vai no museu, você não é nem o público-alvo se bobear. Eu gosto de ir no museu e não vou, porque é chato, você não vai, não corre o risco disso acontecer, não corria na época, não corre agora, assim como esse pessoal que tá falando mal de universidade pública, não sabe o que acontece dentro de uma universidade pública. Tem gente falando: porque na universidade pública só tem drogado, só tem drogado na universidade pública. Quer dizer, a pessoa disputou uma vaga com um cracudo, com uma pessoa que segundo ela só sabe fumar maconha e usar droga, uma pessoa que não consegue completar uma frase sem rachar os bicos, e ela perdeu. E aí ela vem falar mal disso. É óbvio que ela vai querer falar mal, porque ela não conseguiu entrar, porque ela não conseguiu estar ali, e aí ela fala sem ter conhecimento nenhum, sem ter embasamento nenhum. É tipo eu opinar sobre conserto de carro. Eu não entendo porra nenhuma disso. É tipo gente que tem medo do comunismo hoje em dia. Gente, o comunismo ele não deu certo na época que ele tava no auge. Imagina hoje.
sabe? Tipo, não tem ninguém querendo comunismo no Brasil de verdade, não. Ninguém assim, deve ter, tem gente querendo a volta da monarquia, por que não vai ter gente querendo comunismo, né? Tem imbecil pra tudo, mas no geral as pessoas não estão defendendo o comunismo, não estão interessadas nisso, e isso não vai acontecer. O comunismo é tipo a seleção brasileira, sabe? Tipo, já botou medo nos outros, mas hoje em dia ninguém se preocupa, não faz sentido se preocupar. É tipo o Bolsonaro falando que uma das soluções para melhorar a educação no Brasil é combater o marxismo. É sério? É sério que o problema é esse? O problema da educação no Brasil é o marxismo? É gente defendendo que os pobres deveriam, que os trabalhadores deveriam estar no poder? É sério que é esse o problema da educação no Brasil? Eu achava que é porque não tinha investimento, que era o salário do professor, que era a escola em muitos lugares que não tem nem cadeira para os alunos sentar, que não tem material didático para o professor, que não tem livro para os alunos, que não tem merenda porque desviaram a verba da merenda, mas eu estava errado esse tempo todo. Na verdade, o problema era o marxismo, é isso. Eu fico imaginando um pai vendo um ministro da educação, igual rolou recentemente, dizendo que faculdade, que universidade pública só tem balbúrdia, só tem putaria, só tem gente pelada, que tá tudo errado, e esse pai pensando, não, eu vou colocar meu filho na Estácio, melhor um filho burro do que um filho maconheiro. De acordo com o ministro da Educação, também não é qualquer um, é o ministro da Educação, ele falou que vai cortar os investimentos de universidades que estiverem promovendo a balbúrdia. E aí eu abri o dicionário para ver a definição de balbúrdia, e balbúrdia é basicamente desordem, confusão, ou seja, o cara quis definir a universidade pública e acabou definindo o próprio governo, porque se tem uma coisa que é uma balbúrdia, é esse governo. É só você olhar qualquer declaração do presidente, aquilo é uma balbúrdia, as ideias não se conectam, não há ordem, não há, é claramente uma confusão entre pedaços de raciocínios que não fazem sentido. A mesa do café da manhã do Bolsonaro é a definição visual de balbúrdia. Qualquer votação no Congresso, balbúrdia. A fila do SUS, balbúrdia. A cabeça do presidente tentando lembrar o próprio slogan dele falando errado, balbúrdia. Outro dia ele quis falar que um cara era ídolo de todo mundo e ele falou que o cara era tão importante que ele era fã de todo mundo. O ministro da Educação, novamente ministro da Educação, confundiu Kafka, o escritor, com Kafta. E realmente ser escritor paga tão mal que o cara tem que vender espetinho por aí, né? Se esse governo não é uma balbúrdia, então é o dicionário que tá errado. Obviamente eu deixei as piadas com o Bolsonaro pro final, porque eu sei que a maioria não vai nem chegar no final do vídeo, então me dá menos amolação um pouco. E só quem gosta realmente dos meus vídeos que chegou até aqui. Não esquece aí de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Manda pros amigos esse vídeo também, principalmente pros amigos que você acha que precisam ouvir essas piadas para pelo menos dar uma repensada aí nos absurdos que andam dizendo por aí. Se quiser saber, minha agenda de shows vai estar escrita aqui embaixo no post, ou então no meu Instagram, @BrunoCostoli. No último post eu sempre coloco lá os próximos shows onde eu vou estar. Se quiser ver um show meu na sua cidade, inclusive, se ela não estiver aí na minha agenda, manda pros amigos, manda pros seus amigos, manda seus amigos me seguirem aqui no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, menos na rua, que é bom porque quanto mais gente da sua cidade tiver aqui, mais fácil eu ir na cidade fazer um show, porque aí eu vou já sabendo que tem algumas pessoas ali que podem se interessar. Viu? Não esquece de fazer isso, deixar aquele like, aquela coisa toda, ativar aquele sininho também que fica do lado logo depois que você se inscreve, tem um sininho que é pra você receber notificações quando sai o vídeo. Não deixa de fazer tudo isso aí não, que isso é muito importante. Eu tô aqui novamente tentando doutrinar vocês para fazer isso. Então, doutrinação não tem nada a ver com força de pensamento, essas coisas não, né? Então seja um bom doutrinado e faz isso tudo aí que eu falei. E é isso aí.